Hoje começa a nossa arrancada para escapar do rebaixamento. É isso, não tem eufemismo, não tem moleza, não tem não. A realidade nossa é o rebaixamento, é a briga contra o rebaixamento, né, para ser mais exato, no Brasileirão de 2024. 14ª rodada, o Fluminense tem só 6 pontos e na estreia de Mano Menezes joga em casa contra o Internacional com mais de 30 mil tricolores que vão para lá acreditando desesperadamente na vitória. Tudo que você precisa saber sobre essa partida se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou o jornalista, sou tricolor. Se você gostar desse vídeo, você deixa um like aqui embaixo. Se você quiser se inscrever aqui também, eu te agradeço. Fluminense Internacional, hoje às 8 da noite no Premier, né, jogo exclusivo lá do Premier, mas que tem transmissão aqui do Jornada, estaremos diretamente do Maracanã, eu, Fio, Lessa, Cauã, toda a equipe do Jornada KTO 1902, fazendo a transmissão em áudio a partir das 6, tá? Pré-jogo com imagens, tá? Tudo com imagens, na verdade, mas a gente não transmite ali as imagens do jogo, porque aí você vai ver lá no Premier. Mas tudo sem delay, a nossa narração em áudio, com pré-jogo, imagens do lado de fora, e todo aquele clima do estádio, num bom público, talvez, né, para a situação de um lanterna do campeonato com sequências de derrotas seguidas, mais de 30 mil é uma ótima parcial de vendas. Bem, a partir das 6 a gente está ao vivo e tem a nossa transmissão lá direto do Maracanã com todo o clima do estádio. É o jogo de número 94 entre Fluminense e Internacional. A gente está falando aí de 31 vitórias nossas e 28 empates, além de 34 derrotas. Eles têm vantagem atualmente, né? Apesar de que o Fluminense vem de 4 jogos sem perder, 2 empates e 2 vitórias. O Brasileirão do ano passado foram um empate fora e uma vitória em casa, e no caso da Libertadores, épico, semifinal, o empate em casa e a vitória lá no Beira-Rio. Bem, eu normalmente tenho aberto aqui esses pré-jogo de Brasileirão, te mostrando a tabela do campeonato. Eu vou até fazer isso hoje também, mas vou fazer de uma maneira bem mais breve, porque, cara, chega de olhar a tabela, a real é essa. O Fluminense, só para dar aquela passada, né, alguns resultados aconteceram aí nessa quarta-feira, o Vasco ganhou do Fortaleza, o Cuiabá perdeu do Botafogo, tem jogo do Vitória hoje contra o Corinthians, jogo que interessa muito ao Fluminense. O Atlético Goianiense perdeu a Red Bull e tem Grêmio e Palmeiras também, mas Vitória e Corinthians interessam muito ao Fluminense, inclusive jogando no mesmo horário. E por que eu tô falando que a tabela, de certa maneira, não tem mais importância olhar nesse momento? Porque, cara, a gente chega um horário que a gente precisa pontuar. Quando você tá em último, você precisa pontuar para sair de último. E é natural que se você ganhar 2 jogos seguidos, você saia de último na situação que o Fluminense tá. Porque o ritmo de pontuação daqui de baixo é menor. Então, assim, a primeira coisa que o Fluminense precisa fazer pra gente voltar a olhar essa tabela e fazer cálculo é ganhar um jogo. Se ganhar esse jogo, aí a gente vai começar a olhar pro jogo do Corinthians hoje e falar, tá, se o Corinthians perder, a gente passa eles. E, ó, empatou o Corinthians. Tá bom, na próxima rodada é o quê? Fortaleza e Fluminense? Se ganhar o jogo, ó, a gente pode passar o Grêmio, pode passar aqui, de repente, o Atlético Goianiense. Aí a gente volta a fazer cálculo. Mas o cenário hoje, ele não permite ao Fluminense nem sequer fazer cálculo. Ele só permite ao Fluminense o desespero pela vitória. E, bem, na estreia de Mano Menezes, é isso que a gente aguarda, né? Um desespero também pela vitória. Algumas mudanças. Quando o Marcão assume, todo mundo pensa, ok, daqui a 2 meses a gente vai ver mudanças, mas o ambiente com o Diniz, etc, etc, etc. Não aconteceu. Foi de cara, percebeu-se que era um erro. Mano Menezes assume na 13ª rodada. Novamente, foram 11 rodadas com Fernando Diniz e 6 pontos conquistados, 2 rodadas com Marcão e nenhum ponto conquistado, por isso o Fluminense é lanterna. Mano Menezes vai ter 25 rodadas para poder pontuar como um time que se classifica para a Libertadores. A real é essa, para conseguir uma pontuação que faça a gente escapar do rebaixamento. Como ele vai fazer isso? Mudando o time, e é isso que a gente vai falar agora no Bola e Campo. Vamos lá, tá? A gente vai botar as escalações prováveis aí na tela, escalações do Fluminense e também do Internacional. Vamos lá.
Tá aí as escalações de Fluminense e Inter, as prováveis, né? A gente não tem certeza ali das escalações ainda. Provável escalação de Mano Menezes, tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa na lateral esquerda, André, Alexander, Martinelli, Ganso, Keno e Germán Cano. Fica o detalhe sempre importante destacar os desfalques, né? O Fluminense, para essa partida, como jogadores suspensos, o Fluminense só tem o Gianluca Mi, né? Nenhum dos titulares ali naturais está suspenso. O Lucumi, inclusive, por causa disso, voltou, foi jogar no Sub-20, fez gol, enfim. Além desse desfalque, o Fluminense tem por lesão fora Lelê, Manuel, Isaac, Marquinhos, Felipe Melo, Lima e também Marcelo, esse último inclusive confirmado pelo próprio Mano Menezes, de que vai ficar fora um tempinho. Além disso, John Arias, que está com a seleção colombiana na Copa América. Então, com esses desfalques, aí fica meio óbvio você entender o porquê que o Diogo Barbosa está ali, porque o Marcelo está lesionado. Por que a zaga é Antônio Carlos e Thiago Santos? Porque o Marlon agora já se foi, já até assinou com o time dos Emirados Árabes, né, o Al Ain. E o Felipe Melo tá lesionado, o Thiago Silva ainda não pode estrear, então Antônio Carlos e Thiago Santos é a zaga. Fica também fácil de você entender o retorno do André, que é uma notícia positiva. O Mano vai poder utilizá-lo e, com isso, a saída do Gabriel Pires do time, a trinca com André, Martinelli e Alexander. Quero ver como vai ser o desempenho do André nessa volta, tá? Não é fácil você passar 2 meses e meio, quase 3 meses sem jogar e voltar no nível alto já de titular, não. Quero ver. Torço para que você dê certo. Mas vale já deixar esse reforço aí de que é bom a gente ficar de olho no André e não pesar a mão sobre ele no jogo de hoje, caso ele não vá muito bem, e é uma substituição meio que certa também, né? Naturalmente, pela questão física. Vamos ver como vai desempenhar o Alexander também, essa trinca de volantes. O Mano Menezes faz essa mudança aí, bota um time mais defensivo, né, sem a bola. Algumas mudanças que a gente vai ver nesse time do Fluminense de cara, que você vai poder reparar e assistir no jogo. Uma é que é um time que vai contra-atacar, e nessa daí, Keno, Samuel Xavier e Diogo Barbosa serão cruciais em montagem de contra-ataques. Essa trinca de volantes destruindo jogadas tem visão, os três têm visão de jogo para fazer ligação nas pontas, tá? Acho que a gente deve ver um Alexander caindo um pouco pela direita. A gente já viu o Mano Menezes fazer isso em outros times, de um volante que tem esse cai um pouco mais pelo lado invertido e sai da ponta para meia quando vai chegando perto da área. O Samuel Xavier é um lateral com características ofensivas, então a gente deve ver ele passando muito. A destruição de jogadas no meio vai ser muito crucial. E quando o Fluminense armar a jogada? Aí a gente não deve ver mais o Ganso vindo buscar a bola aqui dentro da área. Isso foi o próprio Mano que falou que era algo que o Diniz fazia, que ele não costuma fazer. A gente deve ver o Ganso recebendo bola mais no meio de campo e organizando jogadas. Vamos ver como vai ser o Keno num contra um também. Outra coisa é, quando o Fluminense perder a bola no campo de ataque numa criação de jogada, a gente está acostumado a ver todos os jogadores do Fluminense correndo para trás sem dar o bote no cara que tá com a bola, né? Deixa o cara que tá com a bola, corre mais do que ele e se posiciona atrás. Isso normalmente dá certo de você evitar gols de contra-ataque, porque normalmente você só correr e o cara tá correndo com a bola, então você normalmente volta primeiro. Por outro lado, isso cansa demais a equipe, leva uma estafa física, e além disso, isso era o que o Diniz fazia. Também, além disso, tem a questão de que se o cara encaixar um contra-ataque, ele tá cara a cara no 2 contra 1, no 2 contra 2, porque o time não deu tempo de voltar e não parou a jogada lá na frente. A gente deve ver muita faltinha boba ali do Germán Cano, do Ganso, fazendo falta logo depois que perde a bola para poder neutralizar esses possíveis contra-ataques do Internacional. Falando do Internacional, tá? Eduardo Cudê tem muitos desfalques para esse jogo também, tá? O Vitor Lessa relacionou aqui os desfalques no Twitter dele, ó. O Thiago Maia, volante, aquele desde Flamengo, tá com lesão muscular. O Bustos, lateral direito, bom lateral, também tá com um trauma torácico. O Vitão, zagueiro, tá com desgaste muscular, esse tá até para sair, né? O Charles Arangues está com um problema também no tornozelo. O Wesley tá com osteite púbica, famoso pubis, né? E além de Rocher, com a seleção uruguaia, Borré, Ener Valencia, tudo jogando Copa América, tá? Então, é uma série de jogadores ali do Internacional que também tem muito desfalques do Cudê. O goleiro é o Fabrício, né? Não tem o Rocher, o Fabrício. Esse Fabrício que eu me falei, caraca, não me é estranho. Tem 38 anos, olhei os clubes. Ele era goleiro do Nova Iguaçu.
No Carioca desse ano faz um Carioca excepcional pelo Nova Iguaçu, mas falha no jogo contra a gente. Espero que pode ser assim de novo, né? Na lateral direita, o Gumalo. Igor Gomes na zaga, que não é aquele Igor Gomes do São Paulo, eu sempre confundo. Gabriel Mercado e René, é o lateral esquerdo do Internacional para esse jogo. No meio de campo, aí existem algumas dúvidas, tá? O Robert Renan pode aparecer no lugar do René aqui na esquerda, e o Rômulo pode aparecer como volante e o Fernando aparecer na zaga no lugar aqui de um desses dois, ok? Mas, enfim, acho que o mais provável é o Rômulo de titular e o Fernando fora. Mas são possibilidades ali do Kudê. Bruno Gomes é aquele que quase veio para o Fluminense, né? Pertencia ao Coritiba, foi para o Internacional. E Bruno Henrique, aquele ex-Palmeiras. Alan Patrick, Wanderson e Lucas Alário. De certa maneira, um esquema espelhado entre as duas equipes. Se você bater o olho rápido aqui nos dois times, você vê ali uma linha de 4, um losango no meio, né? Com um camisa 10 que chega no ataque, mas cria muitas jogadas. Não é aquele camisa 10 de movimentação absurda, né? O Alan Patrick não é muito esse cara da movimentação gigantesca, mas também não é paradão. Um centroavante que se movimenta, o Alário, o Germancano, e um ponta, o Wanderson e o Keno. Isso é interessante ver esse jogo do ponto de vista tático também. É isso. Só para poder destacar duas coisas que são importantes, tá? A primeira delas, os pendurados. O Fluminense, como eu falei, tem Lucumi já suspenso e joga contra o Fortaleza no domingo. Se André, Diogo Barbosa, Felipe Melo tá fora do jogo já, André, Diogo Barbosa, Samuel Xavier ou Cano tomarem cartão amarelo nessa partida, eles não jogam contra o Fortaleza. A gente está falando de 4 jogadores. Marquinhos e Felipe Melo também estão pendurados, mas não estão relacionados para o jogo. Então não faz muito sentido ali diretamente citá-los. A outra coisa, eu falei que tinha 2 coisas importantes. A outra coisa é a gente dar uma olhadinha na odd aqui da KTO, porque pra KTO o Fluminense é relativamente favorito. O Fluminense é favorito? Diz isso aí no chat, por favor, nos comentários. Pra você o Fluminense é favorito? Aqui, ó. Pra KTO cara. Tem o Zodão aqui, né? Total de gols e ambas as equipes marcam, ou seja, tá pagando 3 pra dizer que vai ter pelo menos 3 gols no jogo e os 2 times vão fazer gol. O Fluminense toma gol em todo jogo, né? Mas espera-se, com o Mano Menezes, que o Fluminense não vai tomar. Tem aqui, ó, a vitória seca do Fluminense 2.6. Eu vou fazer o seguinte, vou apostar no Manobol, tá? Vou no Manobol de que o Inter não faz gol. Vou de que o Fluminense não... Ousado, tá? Tá pagando 2,54. Vou botar aqui 10 reaisinho de que o Internacional não vai fazer um gol nessa partida. Se eu ganhar, devolve 25. Se você for fazer uma aposta lá na KTO, usa kto.com e usa o cupom JORNADA. Você ganha um bônus ali no seu primeiro depósito. Vamos para a arbitragem da partida. Quem apita o jogo de hoje é o Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Minas Gerais. E curiosidade, o Fluminense nunca perdeu sob o comando do Felipe Fernandes de Lima. Sabia disso? Nunca perdeu o Fluminense. São 7 jogos. Ele é um árbitro, você vai reparar aí pela foto que eu vou botar aí embaixo, ele é um árbitro relativamente conhecido. Como eu falei, já apitou 7 jogos do Fluminense. Inclusive apitou já um esse ano, o jogo contra o Sampaio Corrêa, lá em Cariacica, e também já apitou nesse jogo do Fluminense contra o Internacional em 2021, aquele jogo do pênalti do Fred. Olha aí a carinha do Felipe Fernandes de Lima. Ele é conhecido, 7 jogos, 6 vitórias, só um empate, aquele contra o Coritiba 3-3 no Brasileirão de 2021. Um bom retrospecto, alguns inclusive fora de casa jogos. Bom retrospecto, que continue assim. Hoje tá tudo conspirando positivamente. É isso então, cara. A partir de 6 horas, transmissão aberta aqui no Jornada KTO 1902. E vamos lá pela vitória, cara. Tem que ser o início de uma nova era. É isso. Tamo junto. Até a próxima. A gente se vê no Maracanã. Valeu.